Tá? A corrente não varia, ela é CC. Tá? Se a variação da corrente é zero, a queda de tensão no indutor é zero. Tá? Sim. Então, eu posso substituir esse indutor por um elemento que a queda de tensão em cima dele é zero. Que elemento é esse? Um curto-circuito. Então, todo indutor num circuito CC você pode substituir por um curto. Então, se teu circuito está desse jeito, você pode simplesmente em CC transformar ele nisso aqui, só puramente resistível. Tá? Então, aqui é tensão, corrente e fica um circuito puramente resistível. Então, o que, é que vai acontecer? Vocês vão ver nos livros, o circuito da máquina aqui, ó, vocês vão ver que o circuito de campo, ele não está alimentado em CC, então eu posso tirar esse indutor aqui, certo? Circuito de armadura no CC, também posso tirar indutor. Então, esses indutores não vão aparecer nos circuitos, certo? Mas a indutância existe, ela está lá na máquina? Tá. A indutância existe. Só que na hora de representar no circuito, você não vai representar elas. Certo? E aí, qual é o cuidado que você tem que ter operando máquinas elétricas? Um dos grandes cuidados é não varie essa corrente muito rápido. Certo? Essa corrente aqui não pode ser variada rápido. Porque se você varia rápido, vai ter uma queda de tensão muito alta em cima do indutor. Isso pode causar problemas na operação da máquina, alguns riscos. Então vocês vão ver que quando a gente for trabalhar tanto no gerador CC quanto no motor CC, quando você quer controlar essa corrente aqui, a gente vai querer mudar essa corrente do circuito de câmbio. Quando você quiser controlar ela, você pode controlar? Pode, mas não mude ela muito rápido. Se você muda muito rápido, aí vai começar a aparecer queda de tensão aqui no indutor. Certo? Mesma coisa aqui no circuito de armadura. Tentar não variar muito rápido essa corrente, porque senão vai aparecer o efeito desse indutor aqui. Certo? Então, normalmente a gente não representa esses indutores, mas eles existem. Então, lá eles fazem parte do circuito da máquina. Certo? E é o cuidado que a gente tem, um dos cuidados é não variar as correntes muito rápido. Entendido? Beleza? Sim. Então, vocês vão ver, né, nos circuitos que tem, no slide até está assim, que não aparece nem esse indutor, nem esse indutor aqui. Porque a gente está em CC. Então, em CC, ou seja, sem variar a corrente, os indutores podem ser substituídos por curto-circuito. Porque não tem queda de tensão em cima dele, o curto-circuito é um elemento que não tem queda de tensão em cima dele. Certo? Vamos falar agora. Aí tem umas questões aí nos slides justamente sobre essas variações aí, né? Essas questões estão até resolvidas, depois vocês podem dar uma olhada em casa, tá? Mostrando justamente essas tensões que podem aparecer na máquina quando você varia muito rápido. Por exemplo, qual é uma situação que acontece muito, que a gente tem que ter muito cuidado? Seguinte, desses circuitos aí, qual é o pior que a gente tem que ter mais cuidado? É o circuito de campo. Tá? O circuito de campo é o que a gente tem que ter mais cuidado. Por quê? Porque desses dois circuitos, o que tem maior indutância é essa indutância de campo aqui, ela é muito grande. Certo? E se você ver na fórmula aqui, ó, quanto maior a indutância, maior vai ser a queda de tensão. Tá? Então, o circuito de campo ele tem uma indutância muito grande. Né? Então, qual é um cuidado que a gente tem que ter? Por exemplo, digamos que você ligou o seu gerador. Né? Você alimentou o campo, chegou com a máquina externa para girar aqui, induziu lá a tensão, alimentou uma carga. Beleza, está funcionando lá o seu gerador. Aí, digamos que você queira desligar seu gerador. Qual é uma coisa que você nunca pode fazer? Desligar esse circuito de campo de uma vez. Certo? Desligar ele de uma vez. Por quê? Se você desliga esse circuito de campo de uma vez, essa corrente que estava num valor, ela vai instantaneamente para zero. Certo? Então, digamos que o valor dela fosse 1 ampere. Né? Então, você vai de
1 ampere para 0. Então sua variação aí foi menos 1 ampere, certo? Só que você foi num tempo muito curto. Então você variou 1 ampere, mas digamos que você variou em 1 milissegundo, né? Você desligou de uma vez. Então 1 dividido por 1 mili, isso aqui dá 1000. Só essa variação aqui dá 1000. E como eu disse, o indutor de campo é altíssimo. Então você vai ter uma tensão induzida altíssima. Então se você fizer isso, a máquina está funcionando, você desliga o circuito de campo, você vai induzir aqui nesses terminais aqui uma tensão gigante. Qual o problema disso aqui? Você pode abrir um arco na máquina, certo? Você pode fechar curto-circuito, ok? Então esse é um dos grandes cuidados que a gente tem que ter com a máquina CC, principalmente no circuito de campo, e principalmente quando a gente vai desligar. Se você vai desligar a máquina, nunca desenergizar de uma vez o circuito de campo, certo? Outros cuidados que a gente tem que ter para isso não acontecer, na conexão do circuito de campo. Normalmente a gente tem que ter, por exemplo, vocês vão ver que na nossa bancada lá, a gente usa aqueles cabinhos banana, né, que é só enfiar. Isso não poderia ser feito numa máquina grande. Na verdade, você teria que usar condutor e parafusar eles, porque o cabo banana ele pode facilmente sair. Aí se ele sai, é que nem você estivesse desligando aqui, aí abre um arco. Tá? A gente tem que ter esses cuidados, principalmente aqui no circuito de campo, tá? De não fazer essa corrente variar de uma vez, porque essa indutância aqui é muito alta. Tá? E por que a indutância do circuito de campo é alta? Quando a gente estuda eletromagnetismo, a gente vê que essa indutância aqui, ela é função do quadrado do número de espiras. Então, quanto mais espiras, maior essa indutância. E o circuito de campo, dos dois circuitos aqui, é o que tem mais espiras. Tá? Ele tem muita espira no circuito de campo. O circuito de armadura não, ele tem menos espira. Então, por isso que a indutância dele é muito alta, né, o circuito de campo. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Então, vocês vão ver que em maioria de questões que você pegar de máquina CC, nunca vai aparecer essas indutâncias, mas elas existem, elas estão lá dentro. Tá? E a gente tem que ter esses cuidados. Quando você opera com a máquina, você tem que saber que tem essas indutâncias e que por conta disso eu não posso variar as correntes de forma muito rápida, para não induzir tensões muito altas. Entendido? Sim. Ok? Agora vai ser difícil explicar. Tá. Entendo, vai ter. É os tipos de enrolamento. Caralho, sim. O desenho. Acho que pegou uma imagem já. Ó, copinha aí, enquanto isso eu vou logo fazendo aqui. Acho que um print. Tá muito frio, é? É porque eu botei ele bem baixo, porque eu achei que no começo ele estava demorando. Baixar tu diz aumentar a temperatura, né? Aqui eu terminei já. E seu banco de notas teu? É tipo isso, no computador mesmo. Text. Eu faço tudo. Com um monte de. Põe o The Rock na hora da sapato. Ei, mãe, esse teu bagulho é foda, mano. Não dizer nada. Parabéns, velho. Eu vou fazer uma homenagem pra você. Mas acho que ninguém nunca fez um negócio tão bonito pra mim assim. Que lindo. Sim. Tô chorando por dentro. Antônio, ok, Só por dentro? Deixa eu ver. Caio, Lucas, Carlos, Que massa. Daniel, Deixa eu fazer Davi, um desenho aqui. Francisca Mariana, Francisco Ulisses, O cara Gabriel, aqui endoidou.
Geovânia. Presente.